Os trimestres de Klabin e Suzano, eles têm, dinâmicas basicamente opostas ali no sequencial e no ano contra ano, né. Sim. Parte de papel, ela tem uma sazonalidade muito grande de 4 trimestres em relação ao terceiro. O terceiro trimestre é algo parecido com mineração ou até mesmo com siderurgia, que é o trimestre de pico de produção, né, e de venda também no caso da indústria de papel. Quarto trimestre já desacelera, né. Então, no caso de Klabin, você basicamente todo o portfólio, da companhia é queda sequencial de volume. No ano contra ano, principalmente em kraftliner, a companhia ainda continua com uma base bem robusta de crescimento de volume, comparado com o quarto trimestre de 24, tá. Então o kraftliner é quase 12% que a gente estima de alta de volume em relação ao ano passado. Então, isso ajuda a estabelecer um pouco, né, de mais resiliência para a companhia na comparação de EBITDA no ano contra ano. E no tri a tri, como eu falei que tem essa queda sequencial mais forte, aí a gente espera uma queda sequencial de duplo dígito, talvez ali seus 13, eu não estou com o número aqui de cabeça, mas é próximo disso, tri a tri, e no ano contra ano é basicamente estável. O EBITDA da companhia deve andar de lado em relação ao quarto trimestre de 2024. Suzano, aí é o contrário, né. Suzano, você vai ter uma estabilidade um pouco melhor de EBITDA tri a tri, uma leve queda, mas no ano contra ano cai muito por conta do preço da celulose. Então o preço da celulose no mesmo período do ano passado, embora já estivesse em declínio, o nível de declínio era como se tivesse pego a curva aqui, né, a curva tá caindo, mas você tá pegando a curva Começo. embicada, mas você tá pegando ela no iniciozinho da queda comparado ao que aconteceu ao longo de 2025, que aí o preço ficou abaixo do custo marginal, ao longo de quase 6 meses aí durante 2025. Então assim, o preço da celulose caiu muito forte, entre o final de 2024 e o primeiro semestre de 2025. Então essa base comparativa em Suzano, ela é uma base comparativa ainda com o preço da celulose mais alto. O preço da celulose vem começando a se recuperar, tá, então a Suzano vem fazendo reajustes subsequentes aí de $20 cada, e o último que foi feito, na semana passada, de $10 a tonelada para a Ásia, tá. Mas a gente não acha que isso é um cenário bullish pra celulose, né, um cenário otimista para a celulose. E isso está acontecendo muito mais por conta do que eu mencionei. A curva de celulose ficou abaixo do custo marginal, de produção durante quase 6 meses. Então essa é uma recuperação, não é que está todo mundo otimista com a commodity, é que ela tá recuperando em cima de uma base muito, muito fraca. Então, a gente ainda acha que tem uma pressão do lado de oferta, muita capacidade entrando, até a própria Suzano chegou no Investor Day no ano passado a aumentar um pouquinho a capacidade de Cerrado, né, de 2,55 milhões de toneladas ano para 2,75 milhões de toneladas ano. Então, assim, tá todo mundo produzindo celulose, tanto aqui Arauco, CPMC aqui na América do Sul, como também na China, várias capacidades novas de celulose entrando aí, tanto no final do ano passado, como também para o segundo semestre desse ano. Então é um mercado que, embora tenha crescimento de demanda, algo que a gente não vê muito em minério de ferro e aço global, né, principalmente China, é um mercado que a gente olha que tem crescimento de demanda, mas a oferta cresce muito mais rápido do que a demanda. Então o preço é um preço mais depreciado, tá. Então a gente olha Suzano ainda com um case que é muito ligado a comportamento do preço da commodity e ao fluxo do dólar, né. É um case que muito investidor institucional, né, usa no fundo de ação para fazer uma aposta macro de câmbio. Então a gente viu o câmbio depreciar bem, né, a gente está falando de fluxo de entrada de investimento gringo, em bolsa, enfim, a gente viu a Fraco. tese do dólar fraco que o Motinha fala aí várias vezes. E isso não favorece o case de Suzano, que é um case que vive um pouco de dólar. Sorte. Assim, Ou tá under, né. é, under, É. underage. Assim, a gente tem uma recomendação de compra, e eu costumo dizer que Suzano ela é uma empresa muito bonita no Excel.
né. Então, assim, você vai até mesmo com a projeção de preço, a gente tem usado uma projeção de preço de celulose para esse ano de $550 a tonelada, isso é mais ou menos uns 10, 12% abaixo da média dos últimos 5 anos, não, dos últimos 3 anos do preço da celulose. Então, assim, a gente já está usando mesmo essa recuperação, a gente acha que recupera um pouquinho no início do ano e volta a cair, tá, pra uma média de 550. Então a gente vê realmente Final vem da onde? Vem da China? vem da China. Então a gente realmente acha que tem uma visão ali para a commodity que não é muito boa. E do lado do câmbio, a gente também não está vendo um cenário onde o dólar esteja forte para trazer fluxo para o papel. Então, fundamentalmente, no Excel é ótimo, mas as 2 coisas que trazem fluxo para o papel, para se tiver as ações subirem, elas não estão acontecendo. Eu queria que você trouxesse só um overview do que você espera para o setor de siderúrgica de maneira geral. Sei que temos algumas notícias saindo de Usiminas, tem toda a questão do antidumping, então só para fazer um apanhado geral rápido, um resumo rápido, do que você está olhando para siderúrgicas em 2026, não necessariamente para o trimestre. Não, assim, dá para falar muito rápido do trimestre, Gerdau vai ser um trimestre Brasil fraco, tá? A gente, pro pelo que a gente está estimando, pior margem da história da companhia no Brasil. Desmercado, né? Sinceramente, não, a situação não tá nada bom, tá. Estados Unidos, pelo contrário, né, na divisão da América do Norte da Gerdau, aí sim a gente tem visto números cada vez mais robustos em termos de order book, a companhia está voando nos Estados Unidos, ajuste de preço, enfim, vai ser um trimestre bom para os Estados Unidos, considerando que tem uma sazonalidade negativa do trimestre, tá. Então, seja Brasil, seja Estados Unidos, seja América do Sul, as 3 divisões têm desaceleração sequencial de volume, porque fim de ano sempre a indústria do aço produz menos. Então isso já é natural, da indústria do aço. Agora, comparativamente ano contra ano, Estados Unidos ainda bem mais forte, né, que aí você já inclui a sazonalidade, né, então na base comparativa com o quarto T 24, Estados Unidos outperformando muito bem, Brasil, pior margem provavelmente da história da companhia para um quarto T, tá. Então, basicamente isso. Em termos de EBITDA, a gente vai ver contração, tanto sequencial quanto ano contra ano, porque mesmo que os Estados Unidos esteja muito bem, acho que nesse trimestre a piora de Brasil não vai compensar a melhora de Estados Unidos no ano contra ano. A companhia deve baixar um pouco o EBITDA no ano contra ano e no sequencial deve baixar bem, por conta da sazonalidade negativa de volumes. Eh, de Usiminas também a história não é boa, né, a gente a gente vem deve ver nesse trimestre uma a gente deve ver nesse trimestre sim uma redução de custo por tonelada, mas uma redução de custo por tonelada inferior à queda de preço. Ou seja, teremos contração de margem e teremos contração de EBITDA nominal. Da mesma forma que eu falei para a Gerdau, né, tem uma sazonalidade negativa de volume entre 3Ts e quarto Ts, né, então você tem queda sequencial de volume e preço, não só pela situação com os importados, que tem complicado cada vez mais o mercado de aço brasileiro, mas como também, no caso da Usiminas tem uma exposição muito alta do seu portfólio de produtos ligados ao segmento automotivo. E o segmento automotivo, você pode até falar melhor do que eu sobre isso, passou por férias coletivas de fim de ano, enfim, os dados das montadoras deram uma boa desacelerada no final do ano, né, a taxa de juros ficou alta durante muito tempo e começou a bater no consumo tanto de leves quanto de segmentos pesados, e a Usiminas sofreu diretamente com isso no quarto trimestre, então ela acabou vendendo menos do que ela costuma vender para o segmento automotivo, e o segmento automotivo tem um valor agregado maior no mix de vendas. Então como você, né, perde esse volume de mix de vendas que você até venderia para um quarto T, né, mesmo que tivesse uma desaceleração, mas você venderia, você vendeu menos ainda. E aí você tem esse empobrecimento do mix de vendas, em termos de qualidade de mix, né. E aí esse empobrecimento faz com que o preço por tonelada caia mais. Então você já tem uma situação competitiva com o mercado, chinês, né, o aço importado chinês chegando no Brasil, que já tem afetado
há bastante tempo a dinâmica de preços de aço no Brasil, e você teve essa compressão forte também ligado ao empobrecimento de mix do quarto T. Então vai ser também um trimestre duro para Uzi Minas. Por outro lado, a gente viu o papel acelerando, uns 16, 17%, também em 2 meses, talvez um pouco mais de 2 meses, 2, 3 meses, esse valor aí, 18%, por conta no final do ano passado ter sido falado, né, de que 2026 seria um ano de vários, segmentos de aço com medidas antidumping, CSN né, que estão também andou. também, sim, acho que o setor inteiro, a própria Gerdau, né, o papel de Gerdau puxou muito também. Aí acaba tendo a ver também com um pouco de fluxo gringo entrando. Gerdau é um papel large cap, né, então pegou esse fluxo gringo entrando também. Agora, de maneira geral, a gente também, do ponto de vista de história das companhias, né, do equity story das companhias, essa questão do antidumping mexe com o setor, tá? E são vários produtos, né, são segmentos subsegmentos de aço plano. Mas qual que é a sua eh, impressão sobre as medidas? Elas devem acontecer, devem ajudar o setor ou você acha que já chegou no limite de tarifas? a gente, assim, saiu recentemente em pré-pintados, tá? Sim, Acho que foi semana passada. sim. E saiu uma inclusão de mais, não sei se foram 6 ou foram 9, agora me falha a memória, NCMs novas dentro do sistema de cotas atual, Uhum. tá. Mas Mas essas NCMs que saíram não são NCMs que vão mexer muito nem com os Minas nem com Gerdau. acho que até depois que saíram Eh, as tarifas, né, ou essas o mercado se decepcionou, né. as ações caíram em bloco, né. Na questão dos pré-pintados, a tarifa foi uma tarifa adicional de 25%, mas pré-pintados ainda é um nicho pequeno aí do volume de vendas das usinas. A gente tem mais ali para sair, para serem decididos, né, a gente não sabe se o MIDIC, né, o Ministério do Comércio, vai conceder ou não, mas tem vários subprodutos de aço aí para serem julgados ao longo do ano, tá? Tanto de planos, né, HRC, Carros, tem veículos também estão, tem vários, não é do MIDIC, mas exato, veículos também entram nessa. entra até mesmo para a própria demanda, do lado do downstream da demanda, né. Ah, Então assim, agora o ponto é, a gente acredita que a nossa tese é o seguinte: o governo não vai, eh, mesmo que ele conceda em alguns segmentos de aço, mesmo que ele conceda a tarifa, eu acho que a gente tem uma percepção de que o governo não vai colocar uma tarifa alta o suficiente para resolver, para estancar a sangria das usinas. Isso porque você subir tarifa no aço é logicamente deixar o aço mais caro, sim, né. bate na inflação. E aí isso é inflação de bens duráveis na veia, né. Se Sim, o aço ficar mais caro, o comprador, né, a indústria automotiva, indústria de bens de maneira geral, bens de consumo eh, duráveis, etc. bens de capital, bens de consumo duráveis, tudo isso vai ficar mais caro. Então, sei lá, a televisão, a geladeira, o carro que o consumidor está comprando no final do dia, vai ter aumento de preço, teria aumento de preço, se o aço ficar mais caro, caso o MIDIC conceda as medidas antidumping. Então, o aço chinês, na verdade, ele ajudou a deflacionar esses bens, né. Eh Tanto que existe a tese de que a China exporta a deflação para o mundo, né. Então, isso acabou compondo uma redução do custo desses bens. Se você colocar tarifa, esses bens voltam a subir, e aí você vai incomodar a inflação num ano de eleição. Se não fosse ano de eleição, acho que aí talvez as coisas poderiam acontecer mais do lado, digamos assim, estritamente condicional ao que a gente tem visto de penetração de importados, dentro do Brasil. Uhum. Mas temos que entender que há um componente político, tá? Deveria ser plenamente técnico, mas no final do dia quem tem a caneta na mão para decidir é o governo. E aí o governo, será que o governo vai dar um tiro no pé na inflação, sendo que é um componente que ele já está tendo que resolver, né, de várias outras formas, tentando arranjar arrecadação para compor a receita,
né. Eu acho pouco provável. Então,